Olá, vamos falar sobre a PG22 S11P2 com o subtítulo Estressado Eu. Vamos falar de uma estrutura pequena, ou melhor, pequenas, mas poderosas glândulas que regulam vários aspectos fundamentais da nossa fisiologia. São as glândulas adrenais e o seu papel de regular a nossa adaptação ao estresse e no metabolismo. Inicialmente, vamos pensar. As glândulas adrenais ou suprarrenais estão posicionadas logo acima dos rins, por isso o nome. Embora elas sejam pequenas, exercem uma função importante. E estruturalmente, elas são divididas em duas regiões, o córtex e a medula. Cada uma tem uma função específica. Vamos ver. O córtex adrenal é composto por 3 zonas: a glomerulosa, a fasciculada e a reticular. Cada uma dessas zonas produz um hormônio diferente, que atende uma necessidade específica. A zona glomerulosa, por exemplo, ela produz a aldosterona, um minerocorticoide, que regula o equilíbrio de sódio e potássio, impactando diretamente a nossa pressão arterial e o volume sanguíneo. Já a zona fasciculada secreta glicocorticoides, principalmente cortisol, bem famosa aí no seu papel no estresse e no metabolismo. Por fim, a zona reticular, responsável pela produção de andrógenos, que tem funções importantes, principalmente durante o desenvolvimento sexual. A medula adrenal, no centro da glândula, é responsável pela produção de catecolaminas, como a adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios são liberados quando o nosso sistema nervoso simpático recebe estímulos, e ele nos prepara para situações de luta ou fuga, aumentando a frequência cardíaca, pressão arterial e mobilizando energia. Agora vamos entender um pouquinho mais de perto como essas glândulas adrenais funcionam. Já comentamos das zonas, mas agora vamos ver nos detalhes. A zona glomerulosa tem células organizadas em pequenos aglomerados. Essa zona é responsável pela secreção da aldosterona, lembra? A zona fasciculada, que é a maior das 3 zonas do córtex, e suas células estão dispostas em longos cordões. Essa característica de cordão é bem comum quando a gente fala de glândula. A tireoide é a única que não vai ter essa característica em cordão, histologicamente. A zona fasciculada, ela regula o metabolismo do carboidrato, proteína e lipídio e também possui efeito anti-inflamatório. A zona reticular já é a camada mais interna do córtex, com células dispostas de forma reticular. E ela é importante para nossas características sexuais. Assim, no centro da glândula está a medula adrenal. Agora vamos ver um pouquinho desses hormônios na prática. Aqui a gente tem um diagrama que mostra o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que ilustra bem a liberação do cortisol. Vamos focar no cortisol, um dos hormônios mais importantes produzidos pela glândula adrenal. Ele é liberado por esse eixo que já citamos e ele coordena as respostas do organismo ao estresse. O processo começa assim: lá no hipotálamo, que ao perceber o estresse, libera o hormônio liberador de corticotropina, o CRH. Esse hormônio vai estimular a hipófise e secretar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico. Ele vai agir diretamente no córtex da glândula adrenal, vai promover a liberação de cortisol no sangue. Lá na corrente sanguínea, esse cortisol vai ter efeitos profundos em diversas partes do corpo. Vai aumentar a glicose, vai estimular a gliconeogênese, a partir da glicose liberada, vai facilitar a degradação de proteína e vai mobilizar o ácidos graxos dos tecidos adiposos para fornecer a energia, fortalecendo nossa resposta assim. E também tem a ação anti-inflamatória e imunossupressora. Ele vai controlar a inflamação e evitar a reação excessiva do sistema imunológico. Esse equilíbrio é muito importante para a gente manter a querida homeostase, principalmente em condição de estresse, e que também o nosso corpo ele tem que dar um jeito de garantir a energia e ter estabilidade metabólica para enfrentar a situação de luta ou fuga. Agora vamos analisar um outro eixo, que é o hormônio glicocorticoide e o sistema
renina, angiotensina, aldosterona. Agora vamos explorar o papel dos glicocorticoides e como eles se relacionam com esse sistema tão famoso e temido. O cortisol, ele é o principal glicocorticoide e ele tem um papel vital no metabolismo e na resposta ao estresse, como já vimos. Só que ele também atua em sinergia com esse sistema, ajudando a regular o equilíbrio hídrico e a pressão arterial. Quando o nosso corpo detecta uma queda na pressão arterial ou no nosso volume sanguíneo, por exemplo, num caso de hemorragia, enfim, os rins vão liberar a enzima chamada renina. Essa renina ela vai iniciar uma cascata de reação que vai resultar na formação da angiotensina 2. A angiotensina 2 ela vai ter alguns efeitos, como vasoconstrição, ela vai estimular também o córtex adrenal a liberar a aldosterona. Essa aldosterona ela vai atuar diretamente nos nossos rins. E ele vai começar a reabsorver o sódio e excretar potássio, o que vai levar a uma retenção da água e aumentar o nosso volume sanguíneo. Consequentemente, a nossa pressão arterial vai elevar. Esse sistema ele é fundamental para manter a nossa pressão arterial e o equilíbrio dos fluidos do nosso corpo, principalmente em caso de desidratação e hemorragia. A integração do cortisol e aldosterona ajuda o corpo a responder de forma eficiente a uma variedade de situações, garantindo assim a nossa estabilidade. Por fim, vimos que as glândulas adrenais, apesar de pequenas, têm um impacto gigante na nossa fisiologia. Elas regulam a resposta ao estresse, controlam o metabolismo de energia e ajudam a manter a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos. A produção é coordenada pelo cortisol e aldosterona e permite que o nosso corpo se adapte de maneira eficiente a diferentes situações. Esses mecanismos são essenciais para a nossa adaptação ao ambiente e para a nossa modulação de resposta ao estresse. Ao entender as funções das glândulas adrenais, a gente entende como o corpo é complexo e bem coordenado. Muito obrigada pela atenção.